Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Eu te convido para seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa a partir de agora. Vai o número do WhatsApp, 973350038, de novo, 973350038. E não se esqueça, marque sempre a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações pelas redes sociais. Eu apresento os nossos convidados de hoje para as análises e também para os debates. Inicialmente, o desembargador doutor Henrique Nelson Calandra, especialista em direito empresarial, ex-presidente da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados, e também da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Doutor Calandra, tudo bem? Seja bem-vindo, desembargador. Boa tarde a todos. É sempre um prazer renovado poder estar aqui no Gente que Fala. E queria saudar a presidente da AMB, a primeira mulher a presidir a AMB, Renata Gil, e a nossa presidente paulistana, que é a Vanessa Mateus, também a primeira mulher a presidir uma associação de juízes. Nós ficamos muito envaidecidos que a magistratura mais e mais se abre para a pluralidade, para ter a mulher em posições destacadas. Eu que lutei tanto para que tivéssemos mulheres no Supremo Tribunal Federal e no STJ, enquanto presidente da AMB, que criamos a figura do feminicídio a partir de um grupo de trabalho no Rio de Janeiro. E eu acho que a justiça brasileira tem evoluído bastante. Queria saudar também o Cagé, nosso irmão, diretor e presidente do Centro de Estudos e da advocacia de grande porte no Brasil, a Zenilda, que nos assiste, Mauro Friesman, e Faria Lima, que é o mais jovem de todos nós, né? Porque é sempre inovador, sempre tem uma ideia nova, é o homem da tecnologia, sempre vi ele associado à evolução do Brasil e da nossa cidade de São Paulo. Obrigado pelas palavras, seja bem-vindo, desembargador Calandra. Também conosco, nesta mesa, nesta bancada de hoje, o doutor Carlos José Santos Silva, o Cagé, advogado, presidente do CESA, o Centro de Estudos das Sociedades dos Advogados. Doutor Cagé, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, Mauro. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, pela essa oportunidade aqui de estar com vocês. E sabe que está sendo muito especial, né? Porque, logicamente, além da Rádio Trianon, também a Rádio Universal de Santos era a cidade do meu pai. Então, eu me sinto mais próximo de estar falando aqui com toda a Baixada também, estando bem próximos dele. E é uma alegria hoje estar aqui mesmo com vocês e com temas tão interessantes que temos aí pela frente, aqui ao lado do meu querido Nelson Calandra, aqui, que batalhamos muito juntos, enquanto ele presidente da AMB e da APAMAGES, e a advocacia sempre lado a lado, o Kiosh Arada, o nosso também sempre deputado Faria Lima. É um motivo de muita alegria estar aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade, Mauro. Também com a gente o economista, ex-deputado federal, José Roberto Faria Lima. Faria Lima, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Como é que você está? Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando dessa mesa virtual, longe, mas perto de todos, pela aproximação das ideias. É um prazer, Mauro, te rever, dar um abraço, ter visto a minha loirinha, a Zenilda, fazia tempo que eu não a via, e o Fausto. E desejo a todos um bom debate, para que a gente possa tentar decifrar o que está acontecendo nesse planetinha azul. Muito obrigado, Faria Lima. Olha, a gente também está no aguardo do doutor Kiosh Arada, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. O doutor Kiosh ainda não está na conexão, mas logo, logo estará com a gente. E tão logo ele se conecte, eu passo aqui a apresentação para todos os amigos e para toda a nossa audiência. Antes do nosso primeiro tema, pessoal, 12:05 agora aqui no programa Gente que Fala, a nota triste
da manhã de hoje, a morte do jornalista, do comentarista esportivo, do querido amigo do programa Gente que Fala, o Orlando Duarte. Minha gente, mais uma vítima da Covid-19. O Orlando Duarte tinha 88 anos de idade, estava internado havia 3 semanas, lutando contra a doença. O Orlando Duarte foi um dos mais completos jornalistas brasileiros, todo mundo conhece, atuou em várias modalidades esportivas, em diversos, muitos veículos que passou, como o jornal A Gazeta Esportiva, as TVs, a Cultura, a SBT, Record, Band, Globo, e também as diversas rádios, Bandeirantes, Jovem Pan, e aqui, claro, na Trianon, tendo participado inúmeras vezes do programa Gente que Fala. Então, vai aqui a nossa solidariedade, o nosso abraço aos filhos, aos netos, a querida amiga Conceição Duarte, um grande abraço, de toda a equipe aqui do programa Gente que Fala, nesta partida do querido amigo Orlando Duarte. Dada essa triste notícia aqui, vamos então aqui ao nosso primeiro assunto. Enquanto isso, a gente aguarda a chegada do Dr. Quioche Arada. Dr. Nelson Calandra, olha, um grupo de magistrados publicou no portal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na última sexta-feira, um artigo alertando sobre a necessidade de respeitar as decisões administrativas, evitando a judicialização da questão da vacina contra a Covid-19. E para eles, a deferência judicial às escolhas políticas tem caráter organizativo e liminares contemplando pessoas ou categorias aleatórias devem ser evitadas. Os magistrados fazem um apanhado geral da situação das vacinas contra a Covid-19 no Brasil e no mundo e temem que no Brasil a politização do assunto atrase a imunização da população. Pois é, doutor Calandra, o nosso amigo Orlando Duarte não teve tempo de esperar a questão da vacina, muita gente parece que também não terá tempo, a judicialização está posta, a politização está posta. Quais são os riscos disso tudo, doutor Calandra? Se eu seguisse o que dizem os colegas do Rio Grande do Sul, eu teria lotado vários cemitérios, porque em vários confrontos com o Poder Executivo, com autoridades sanitárias, com autoridades médicas, eu tive que resolver se eu ligava ou desligava uma máquina onde tinha uma criança sendo mantida viva ou um adulto que precisava de um remédio especial. E isso foi sucessivas vezes, quando eu era juiz na Fazenda Pública e depois, quando eu era desembargador, componente do Tribunal de Justiça na seção de Direito Público. Hoje em dia, o Poder Executivo ele deve executar as leis, ele deve cumprir as leis, e nós, juízes, temos que obedecer às leis também. Mas surgem conflitos que um juiz é chamado a decidir e ele não pode mandar para o vizinho, ele não pode dizer tenho medo de resolver. Ele tem que resolver realmente. E muitas vezes é a diferença entre morrer ou viver. Então, lógico que não é possível judicializar tudo aquilo que diz respeito à vacinação em massa que deve ocorrer nessa pandemia. Mas a justiça brasileira, ela está todo o tempo de portas abertas. E o que nós não podemos dizer, esse assunto não é comigo, vai falar com o vizinho. Quando, através de um advogado, vem uma demanda consistente, questionando um governo sobre uma política pública, sobre o que ele é obrigado a fazer para salvar vidas, nós, juízes, muitas vezes, temos que dar uma liminar para fazer prevalecer a vida sobre a morte. É um embate difícil. Eu que fiz parte do primeiro comitê de bioética do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde nós tínhamos cientistas brasileiros, estrangeiros, padre, pastor, etc., para definir critérios de bioética dentro de um hospital avançado, como era o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, coisa de 20, 30 anos atrás, não é? Que foi pioneiro nessa área. Eu imagino os dilemas que surgirão. Terão pessoas que não vão querer se vacinar, terão pessoas que quererão ter prioridade na vacinação,
mas, sobretudo, está posta uma demanda no Supremo que pede que o governo defina um plano de vacinação nacional. O que não é possível é não ter plano nenhum, o que não é possível é um governador ficar brigando com o presidente com o governador. Eu ouço o governador de Goiás, que é médico, dizendo, minha gente, parar com essa briga, né? Precisa de um plano nacional de imunização. Ninguém é dono da vacina. E se voltar um pouquinho para trás, nós mais antigos vamos lembrar, a história nos reporta Oswaldo Cruz, que foi escrachado, perseguido, quase morto, porque defendia uma política sanitária, uma política de vacinação em massa contra uma endemia daquela ocasião, e tudo se repete novamente. Mas eu queria apelar aos nossos ouvintes e aos que participam da nossa mesa de debate. Só tem uma coisa que não pode morrer em instante nenhum, é o grito do Orlando Duarte no ar, quando ele chamava a atenção da gente para eventos esportivos, para eventos jornalísticos, a voz eloquente dele. Nós não podemos esquecer nossos poetas, nossa poesia, nossa música, porque o homem ele é construído a partir de sentimentos. Sentimentos são muito maiores do que qualquer pandemia, de que qualquer doença. Eu me recordo, há pouco tempo, tive que enfrentar o problema de uma pessoa da família que queria visitar o pai doente numa UTI. Não, aqui o senhor não pode entrar porque o senhor é parente. E ele não estava com Covid-19. Aqui o senhor não pode entrar porque o senhor não é pastor protestante nem padre. E ele foi privado de fazer a última visita para o pai dele. Eu queria dedicar ao Tiago, um brasileiro como qualquer outro, ao Jorge, que faleceu no dia posterior dessa demanda por uma visita, onde a burocracia venceu a vida e o sentimento. E fazer uma referência aqui também, não podemos nos esquecer, temos que prestar aqui a solidariedade, a homenagem à família, aos amigos do Paulinho, né, vocalista do grupo Roupa Nova, da banda Roupa Nova, que faleceu ontem, morreu ontem no Rio de Janeiro, 68 anos de idade, também vítima da Covid-19. Faria Lima, a gente tem a lei 13.979, de fevereiro, foi criada para auxiliar a emergência da pandemia. Eu quero me socorrer da sua experiência como parlamentar, que foi. Essa lei dá aos estados e aos municípios o poder de decisão sobre as medidas de combate à Covid-19. Estaria nela todo o problema em relação a essa politização que está acontecendo no caso da vacina? Olha, eu estou escutando muito mal vocês, mas, de qualquer forma, eu entendi o que você falou sobre uma legislação de 59, é isso? Não, a lei 13.979, a lei que foi aprovada no começo do ano, ela é a lei que dá o auxílio para a emergência durante esse período da pandemia. E ela confere aos estados, confere aos municípios o poder de decisão sobre as medidas de combate à Covid-19. E aí eu pergunto, se estaria também nesta lei, ou se estaria nessa lei, toda essa politização que está acontecendo, se é em decorrência disso, uma vez que a própria legislação está dando aos prefeitos e aos governadores a possibilidade de tomar medidas de combate à prevenção ao novo coronavírus. É complicado, Mauro. Se está aí o motivo da briga. É complicado essa análise, uma análise bem mais ampla, né? Você veja o seguinte, nós, teoricamente, vivemos numa federação, mas isso é ilusório. Não existe uma federação, nós temos um Estado unitário. Nós temos, teoricamente, 3 poderes que deveriam ser harmônicos entre si, e não são. No meu tempo, entende, o legislativo sempre andava de cócoras para o executivo. Hoje, entende, a interferência que tem, por exemplo, do judiciário, para mim, é perniciosa, porque ela não permite nenhum executivo a tomar qualquer decisão. Qualquer semideus que vive lá no Olimpo de Brasília tem hoje a condição de
de ter uma palavra final sobre tudo, inclusive sobre direito tributário. Quer dizer, o presidente está completamente amarrado e não consegue fazer nada. E só estão buscando o quê? Um culpado. Essa pandemias existem já há muito e muito tempo. Tem pandemias que datam de 1300, entende? A peste bubônica. Tem a pandemia que nos matou aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, onde os cadáveres eram colocados ali, que era a famosa gripe espanhola, que não, pegou o nome de espanhola, ninguém sabe por quê, porque na realidade ela nasceu nos Estados Unidos. Então, essas pandemias fazem parte da nossa realidade. É um processo meio complicado. Agora está se buscando, entende, que alguém para culpar. Então, já encontraram, por exemplo, no caso, o Bolsonaro. O Bolsonaro é culpado por tudo. Até os institutos de pesquisa que fazem as suas pesquisas, entende, a cada 10 minutos, entende, induzem na sua pesquisa, já chegaram à conclusão que grande parte do povo já percebeu que o Bolsonaro não é culpado disso. Essas pandemias vieram e elas vão acontecer. O vírus está aí, o vírus está se espalhando. Agora, esse vírus é um vírus diferenciado. É um vírus que está mexendo, entende, numa engenharia genética. Não existe nenhuma vacina até agora aprovada em lugar nenhum. Então, como é que você vai planejar? Planejar, tudo bem, faz parte do esquema, você tem uma certa visão de futuro. Mas planejar o quê? Você não tem nem a definição ainda da vacina. E ficam disputando o quê? Existe um caça-níquel aí. Eu já fiz. Todo dia a minha farmácia me manda uma lembrança para eu fazer um teste de Covid. R$ 150, custava 300. É um caça-níquel, porque não define porcaria nenhuma, é falso negativo. Então, nós estamos vivendo, entende, uma pandemia do medo, uma pandemia criada do medo. Olha, essa situação é uma situação triste. Esse vírus realmente existe, esse vírus é muito pernicioso, ele mata, mas não mata na proporção que estão querendo, entende, implantar. A própria China, entende, ainda não deliberou sobre a sua própria vacina. E é estranho o que está acontecendo. Então, eu não quero ser nem um arquiteto do caos, nem uma poliana. Então, eu quero ficar no meio do caminho analisando as coisas. Houve um impacto sobre a economia mundial. Está havendo a necessidade de reformular todos os esquemas de logística, de distribuição, de cadeias de produção, de tudo. Houve um fim definitivo do conceito de Estado de nação. O Estado de nação vai desaparecer. Agora, qual é a proposta? A proposta do governo mundial que vai se alimentar de quê? Da liberdade? Vai se libertar e sugar toda a liberdade e nos conduzir feito robôs humanos o tempo todo? Então, nós temos que analisar isso sob um prisma muito mais amplo. No Brasil, a situação sempre existiu nesse processo uma visão dupla. Era uma visão sobre a vida, e eu concordo com o doutor Calandra, a vida, entende, acima de tudo, não existe nada além da vida. Nem o sonho. Como dizia Descartes lá, penso, logo existe. Eu até criei a imagem de sonho, logo existe. Mas, além do sonho, você tem a vida. A vida... Agora, pegue a nossa Constituição. A nossa Constituição está querendo regulamentar a vida. Você pode ter vida até não sei quanto tempo, senão você teoricamente, eles propõem, inclusive, o aborto. Como o aborto? O aborto não é contra a vida. Nós estamos hoje numa guerra um pouco mais ampla, mas entrar nisso é um negócio meio complicado. Existe um fim de era que ainda não acabou. É aquele que eu sempre falo para você, Mauro. Nós vivemos um momento de crisálidas. Esse momento de crisálidas está acontecendo no fim de uma era, mas a nova era ainda não chegou. Aí ficam vendendo ilusão, dizendo que essa vacina vai ser o elixir da vida. Não vai, não. Vai tudo continuar no mesmo. Vai tudo continuar no mesmo. O ano que vem vai ser pior. E pior ainda, porque destruíram toda e qualquer possibilidade de você, entende, ganhar o seu próprio pão. Então, é uma situação muito complicada. Não quero ser poliana, não quero ser arquiteto do caos, mas a situação é muito mais complexa do que isso. Existe uma guerra mais ampla, entre globalistas e soberanistas e tudo. O fim, por exemplo, de um período, entende, que ainda vai nos deixar sofrendo.
Muito bem, eu quero apresentar agora, meio-dia 19, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Com a gente o doutor Kiyoshi Arada, advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Eu já vou direto para o assunto dele, minha gente, porque a gente se atrasou um pouquinho, a gente acabou se alongando aqui, e aí depois o Cagé já entra na conversa também, tá bom? Olha, minha gente, doutor Kiyoshi, tudo bem, primeiramente? Tudo bem, Mauro? Muito prazer. Seja bem-vindo. E prazer também esse encontro com o Nelson Calandra, o Cagé e o Pedro. Eu tive um problema aqui no e-mail desde ontem, só agora que consegui pegar o link. Vamos lá, mas vamos em frente aqui. Eu já vou entrar com o seu assunto aqui para a sua análise, doutor Kiyoshi. O mau funcionamento do sistema tributário nacional é hoje uma unanimidade. O relatório anual do Doing Business do Banco Mundial comprova a situação caótica ao nos pontuar com o vexaminoso 184º pior sistema tributário e o 124º ambiente de negócios entre 190 países. A boa nova é que ontem o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que concorda com um acordo para aprovação ainda este ano do projeto de reforma que cria a contribuição sobre bens e serviços. Doutor Kiyoshi, o deputado Rodrigo Maia ele concorda com aquilo que é mais consensual, evidentemente, dentro da comissão mista da reforma tributária, que é a unificação de tributos sobre a base de consumo. Tá certo, é partir daquilo que é mais consensual, ou não? Bom, Mauro, nós temos aqui 4 propostas de reforma tributária, uma mais doida que a outra, sendo que a principal delas é os PEC 110 e 45. Ambos implodem o Estado Federal brasileiro. Eu diria, ao contrário desses que estão anunciando a simplificação por meio de complicação, por meio do caos, eu diria que o Brasil tem o melhor sistema tributário do mundo em termos constitucionais. O que está desgraçando o sistema tributário é a legislação infraconstitucional, inclusive as normas de menor hierarquia, como portaria e instruções normativas, que estão fabricadas em escala industrial, caotizando tudo. Agora, esses dois sistemas, propostas que estão para resolver, simplificar, o que eles entendem por simplificar? Diminuir a quantidade de impostos. Isso é coisa de matemática, isso é coisa de doido. Eles nem têm a menor ideia de por que o Brasil tem tantos impostos diferentes. Nem isso eles sabem, entendeu? Trouxeram um modelo semi-importado da Europa, onde predominam países pequenos e, portanto, com uma inclusão social, econômica, mais ou menos pela média, entendeu? E meteram aí uma alíquota uniforme de 25% para todo mundo, para a região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, todos brasileiros. Então, você, Mauro, eu, advogado, Calandra, juiz, nós vamos ter que pagar o IPI, pegar ITR, Imposto de Importação e Exportação, IOF, ICMS, ISS, que nós profissionais pagamos, além do imposto de renda. Então, a diversidade de tributos existe exatamente para poder o quê? Repartir o encargo tributário total entre os diferentes segmentos da sociedade brasileira, que são múltiplos. E essa política de incentivo fiscal existe, e bem como a dualidade do sistema tributário nacional, de um lado, impostos privativos da União, Estados, Distrito Federal e Município. De outro lado, sistema de partilha e participação no produto de arrecadação de imposto alheio existe para conformar-se com a situação do Brasil, que é um país de dimensão continental. A França, a Itália, representam um pedacinho do nosso estado de Amazonas. Nós temos diferenças regionais gritantes. Temos vários Brasis em todo o território nacional. Então, é preciso ter um sistema tributário peculiar, inexistente em qualquer outro país do mundo.
esse que os matemáticos, os teóricos não estão entendendo, e cada um está fazendo o exercício da loucura no limite do seu conhecimento, levando esse país a um caos. Você já pensou 25% em cima de todo mundo? Todo mundo vai pagar ITR, todo mundo vai pagar IPI, vai pagar ICMS, pagar ISS. Isso é uma loucura. Acabar com incentivos fiscais para minimizar o incrível desnível socioeconômico de que padece a população brasileira, alguns poucos vivendo como nababos, grande maioria vivendo abaixo da linha da miséria. Tudo isso tem a ver com o sistema tributário nacional. Agora, o PEC 110 unifica 10 tributos e em torno de um IBS de competência impositiva federal, porém, de competência arrecadatória, fiscalizatória estadual, por meio do chamado super simples, que ninguém sabe. A PEC 45 reúne 5 tributos estadual, municipal e federal em torno do IBS, para ser o quê? Administrado por um comitê gestor. É um monstro que ninguém sabe o que é. Começa pela composição. Como é que você vai escolher o representante de 5.550 municípios de 27 estados? Da União, tudo bem, o presidente nomeia. Agora, esse comitê gestor, ele tem dupla função, fiscal e arrecadar, que pressupõe uma composição pelos integrantes do quadro da fiscalização. E tem a função também de cobrança, representação judicial, Sim. que exige necessariamente uma outra composição. Só procuradores da Fazenda é que têm o poder de representar a entidade política junto ao Poder Judiciário, mas ninguém. Então, como é que esse comitê gestor vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eles não pensaram nisso. Criam 40 conceitos novos a serem dirimidos ao longo de um século, entendeu? Nós estamos com 33 anos do sistema tributário atual. Até hoje, o Supremo Tribunal Federal está debatendo alguns dos temas do atual sistema que não estão pacificados. Imagina 40 novos conceitos. Vai levar um século. Vai quebrar os estados, vai quebrar os municípios, e os autores sabem disso, estão prevendo 50 anos para repor a perda arrecadatória dos estados. Se eles estão sabendo que vão quebrar, por que estão quebrando? Essa é a pergunta que eu faço. Então, eles são leigos, são doidos, são malucos, não entendem nada, nada do sistema tributário nacional, e se conhecesse o sistema e conhecesse a jurisprudência dos tribunais, saberiam que apenas 4 itens do nosso sistema tributário nacional está abarrotando o Poder Judiciário. É a tributação por dentro, é a tributação acumulativa, é a execução tributária, é a medida provisória, é excesso de normatização pelos órgãos administrativos. É isso que ele tem que atentar. 12h28 agora, minha gente. Você está no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, e você está com a gente pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos aqui com o Daniel Matos, advogado, economista. Daniel, tudo bem? Eu já falo com você, ele acabou aqui de se conectar, a gente já vai entrar no seu assunto. Quero conversar com o Cagé primeiro. Doutor Cagé, olha, desde junho, e após 3 meses fechados, os escritórios de advocacia estão trabalhando sob as regras do protocolo de retomada, assinado em acordo com a Prefeitura de São Paulo. O documento contém diretrizes de saúde e também de higiene, de forma a garantir a segurança de todos os colaboradores, dos clientes, dos parceiros dos escritórios de advocacia, e é atualizado de acordo com as melhores práticas adotadas para evitar a propagação da Covid-19, principalmente nos momentos em que há alterações nas fases do Plano São Paulo. Como é que tem sido essa retomada, Cagé? Bom, Mauro, obrigado aí mais uma vez. Então, vamos começar com uma coisa, Mauro. As pessoas fazem uma grande confusão, tá? Criou-se um mito aqui, que os escritórios estariam proibidos de trabalhar quando do início da Covid. Na realidade, não houve essa proibição dos escritórios, não estavam impedidos de funcionar. Nós estávamos impedidos, sim, de atendimento ao público externo naquele primeiro momento.
E o que foi feito? Desde o início, o quê? Por quê? A advocacia é considerada uma atividade essencial. Então, a gente via muitas vezes as pessoas falando, não, porque, olha, está proibido. Na realidade, o que ocorreu? Num primeiro momento, o judiciário, ele paralisou também, paralisou-se as atividades do judiciário. Nesse momento, o que foi feito com as sociedades de advogados? A recomendação que o César, que reúne a sociedade de advogados, qual a recomendação que nós demos aos nossos associados e nos reunimos com as outras entidades representativas da advocacia para discutir exatamente os pontos. E mesmo naquele momento, Mauro, reunimos também com o governo do Estado de São Paulo, com o plano lá do órgão que eles reuniram diversas para conversações. Bom, do que nós poderíamos fazer e o que nós poderíamos auxiliar. E nesse momento nós começamos a construção dos protocolos de higienização, de sanitização que nós deveríamos ter dentro das nossas atividades. Pra você ter uma ideia, Mauro, antes de estar no papel propriamente dito como uma obrigatoriedade, nós tomamos o cuidado do quê? Obedecendo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde e outros, fomos organizando para que as sociedades de advogados tivessem o quê? A preocupação com as pessoas, como você bem disse, dos seus colaboradores, das pessoas que trabalham ao seu lado. Nós tentamos, de alguma maneira, levar a orientação para as pessoas, e para as sociedades de advogados principalmente, do trabalho remoto, como pode ser feito, quais são os cuidados de segurança da informação, o que você pode fazer. Então, é uma coisa bem complexa, mas realmente depois, no momento, em junho, quando houve efetivamente a determinação da retomada, daquelas fases todas, amarela, verde, verde, amarela, laranja, vermelho, tudo isso, quando houve esse momento, mais uma vez, nós participamos ativamente com a prefeitura aqui do município de São Paulo, que isso foi ótimo. O ente público, tanto no âmbito estadual como no municipal, abertos para o diálogo e conversando francamente, viu, Mauro? Isso é uma coisa interessante. É uma construção que você faz. E o judiciário também estava nessa discussão também, aqui, lá também de como vamos fazer conversas com o CNJ. Eu participei ativamente de todos esses momentos aí, de alguma maneira estivemos ali. Mas é isso, agora, inclusive, retroagimos para a fase amarela. Então, mais uma vez, é o que nós falamos, as sociedades de advogados devem prestar atenção hoje, eu acho que em geral, o público em geral, quais são as recomendações para a fase amarela. E é isso que nós temos. Inclusive, até, eu já sei que o nosso tempo aqui, nós estamos bem aqui, atrasados aqui, não vou entrar muito em detalhes, mas para as pessoas que se interessam, sociedade de advogados, principalmente, no cesa.org.br, lá nós temos o plano de retomada para a sociedade de advogados, explicando quais são os procedimentos, os cuidados que você deve ter, então atendimento ao público, qual a limitação, que são até 40% só do limite, agora na fase amarela, novamente que houve, nós retroagimos, qual o distanciamento mínimo que você deve manter, as regras com relação à comunicação para o pessoal que trabalha com você. É uma coisa muito interessante, olha, e é isso que é o importante, é um trabalho que não foi imposto, ele foi construído junto com a sociedade civil e com o governo municipal e o governo estadual. Faltando 27 minutos para 1, no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Agora sim, Daniel Matos, perito judicial, economista, advogado, seja bem-vindo. Tudo bem, Daniel? Oi, tudo, Mauro. E você? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos falar sobre a questão da taxa de juros em queda. A gente observou isso ao longo do ano. Na última reunião do PROCON, a Selic ficou mantida nos 2%. Isso traz um maior apetite a risco. As pessoas que estão em busca de investimento podem ter uma tendência maior ao risco para buscar melhores resultados em investimento? Tá. Historicamente, né, a Bolsa, gradativamente, ela foi adquirindo, né, obtendo mais investidores, né? Esse período que a gente enfrentou da crise agora, tinha saído um estudo em meados de julho, em que houve um volume muito grande de investidores, pessoas físicas, na Bolsa, né? O capital externo saiu, ele voltou em um período, mas não na mesma medida que tinha anteriormente, né, o que consta na balança comercial do Brasil. Então, a gente verifica maiores investidores. O que acontece, né? Hoje você tem um cenário em que a inflação está com uma perspectiva dela encerrar o ano
mais ou menos em 3,5% a 3%. A gente tem uma taxa de juros de 2%. Então, o juro real, ou seja, o rendimento real, você teria uma deflação de 1% se você manter o capital parado durante um ano. Então, boa parte dos investidores vem aproveitando a oportunidade da taxa de juros a 2% para realizar investimentos de risco, né? Na última reunião do Copom, ele mencionou que há a possibilidade de aumentar a Selic para o próximo ano, né? Logicamente que vai depender da conjuntura econômica do próximo ano que vai vir e da questão principal da vacinação. Você aumentando, você tendo ciência que vão haver novos investidores no mercado, as corretoras elas estão criando planejamentos de captação desses investidores para aproveitar a oportunidade de oferecer produtos, uma vez que o cenário atual, os investidores estão saindo um pouco daquela figura do banco tradicional e migrando para novas instituições financeiras. Você destacou que há essa verificação de investidores, pessoa física. Isso está acontecendo de fato na Bolsa, o aumento da presença de investidores, pessoa física. Então, este é um termômetro que as pessoas estão realmente, por conta da por conta da baixa dos juros, estão mais dispostas a enfrentar o risco, é isso? Isso, a maioria vem aproveitando essa oportunidade, né? Eu me recordo que eu acho que num dos programas anteriores eu havia dito que a Bolsa estava com a perspectiva, na minha visão, de encerrar o ano a 110 mil pontos, já bateu 115, só que o 115 que bateu, o volume da força de compra está menor, então você tem uma perspectiva que no próximo ano haja uma correção desse movimento muito forte de alta que foi feito, né, impulsionando. Então, eu imagino que os investidores que entraram agora, eles tendam a realizar os ganhos dele, ou seja, retirar a parcela de lucro, o que vai dar uma correção na Bovespa, lógico, com as outras notícias que ainda vão vir em termos de macroeconomia, dentre elas a reforma tributária e a reforma administrativa. Você destacou também, Daniel, que há uma tendência para 2021, já logo no começo, de aumento da taxa Selic, ou seja, ela voltaria a crescer, a gente não sabe exatamente como, né? Mas isso significa o quê? É porque temos inflação, porque o Banco Central usa a taxa Selic para fazer determinados movimentos. Por exemplo, você aumenta a taxa Selic por um controle de inflação, porque você desestimula o consumo, você aumentou a taxa de juros. Então, aí a intenção é baixar a inflação. E o contrário, você baixa a taxa de juros para estimular o consumo e levantar uma inflação que eventualmente esteja abaixo da meta, porque abaixo da meta também não pode ficar. Talvez é essa a intenção do Banco Central, do Copom? Você tem sido visto nos últimos meses uma pressão inflacionária, né? O que é muito natural pós-crise, né? E uma das medidas seria você aumentar a taxa de juros para controlar. Só qual é o problema? O problema é que o país ele gozou desse período de ano de suspensões e medidas para manter os empregos. Se você aumentar a taxa de juros no primeiro semestre ou no primeiro trimestre, você pode gerar um desestímulo ao investimento e você pode ter um efeito reverso disso. Lógico que a intenção é realmente controlar essa possível pressão inflacionária que está sendo gerada agora pós-crise. Entretanto, se você já tivesse uma aprovação da reforma administrativa, ainda que seja a reforma tributária, que está longe de ser o ideal, mas o simples fato de você ter uma aprovação para o mercado, isso reafirma que o país mantém o comprometimento de estabilizar o crescimento da dívida pública que está próximo de 100%, isso gera um ambiente melhor e a gente também gera uma maior apreciação do real por dólar, ou seja, hoje o dólar real está na casa de 5, 5,10, né? Então a gente poderia voltar ao patamar de 4,80, 4,90 com isso, né? Muito bem, Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado aqui com a gente, falando sobre as finanças brasileiras, sobre economia. Obrigado pela presença, Daniel, até uma próxima oportunidade. Grato, boa tarde e boa tarde aos colegas, até. Tchau, tchau, um abraço. 12h39, no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Faria Lima, o Brasil
caiu 5 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano em 2019, que foi divulgado hoje pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, apesar de ter tido uma leve alta de 0,762 para 0,765. E aí o Brasil aparece na posição 84, atrás de vizinhos como a Colômbia, Chile, a Argentina, Uruguai e Peru. E os dados são relativos a 2019. Portanto, não tem aí o impacto da pandemia nos IDHs dos países. A ONU estima que em 2020 todo mundo terá uma diminuição do Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, então, o Brasil aparece na posição 84, porém com uma leve alta, como eu destaquei aqui, de 0,762 para 0,765, esse índice vai até 1, né? Você vê isso pelo lado cheio do copo ou pelo lado vazio do copo, Faria Lima? Você fica pessimista ou fica otimista? Eu sempre cheguei à conclusão, entende, que todo pessimista é um chato. Todo otimista é um tolo. Então, você tem que ser, no mínimo, a opção que lhe resta é você ser um pouco pragmático. O que a gente vê é que nessa transformação toda, nesse redesenho político do planeta, nessa busca, entende, de emergência de novos líderes no plano econômico, por exemplo, para o caso da China, em 2050, as previsões... E previsão é um negócio meio complicado, é feito estatística é feito escova de dente, cada qual tem a sua. Entende? Está todo mundo hoje montado num Excelzinho, fazendo especulações. Mas veja bem, vamos aceitar algumas. Em 2050, o Brasil será a 5ª maior economia do planeta. China, Estados Unidos, Índia, Indonésia e Brasil. Nós temos tudo para que a gente possa realmente transformar tudo em riqueza, desde que a gente mude um pouquinho a maneira de pensar. Se nós não modificarmos a maneira de pensar, você veja o seguinte, esse negócio de você ter universidade para todo mundo, liberar a universidade para todo mundo, os coitados dos jovens já saem endividados, eles sabem sem conhecimento nenhum. O que você tem que fazer é investir num processo diferenciado. Você tem que verificar, por exemplo, a janela de oportunidade que está surgindo para a gente agora. Nós vamos até 2050 uma população que não vai ultrapassar 240 milhões. Nos Estados Unidos, eles têm 320, vão pular para 400 e pouco. Aqui, então, já que não temos aproveitando essa explosão, essa janela demográfica, vamos reverificar as prioridades em que o governo deve investir. Será que deve investir ainda em creche? Se a população tende a desaparecer? A população tende a parar de crescer da maneira explosiva como parou, fruto, entende, do processo de urbanização que nós vivemos? Então, são conceitos aí, entende, que são jogados, são narrativas. O que a gente tem que entender é o seguinte, hoje nós temos que enfrentar um determinado problema. O doutor Calandra mencionou bem, entende? A vida é a vida. A vida é a função básica. Esse nosso povinho, que todo mundo mete o cacete, mete o pau, entende? Esse povinho de pele dourada, que nunca teve esses problemas todinhos que estão importando para cá, para criar uma divisão entre nós, esse povinho criou um dos maiores impérios do planeta, baseado na tolerância, baseado, entende, em acreditar em valores, em Deus, entende? Num conceito de pátria mais amplo. Nós temos tudo para mostrar para o mundo que nós podemos, entende, galgar esse patamar novo. Nós temos que mudar esse processo. Você vai atrás de Paulo Freire? Se você for atrás de Paulo Freire, você vai, entende, mergulhar cada vez mais nesses índices que você está apresentando. Você tem que mudar. Agora, como é que você vai desenhar, entende, o novo sistema educacional se você ainda não sabe o que você vai projetar como futuro cenário? Sim. O americano diz o seguinte, Mauro, você sabe disso. Primeira coisa que o americano olha para você e pergunta: What's your business? Qual é o seu negócio? Então, você tem que ter algum rumo. O Brasil está, entende, procurando um rumo. Todo mundo mete o pau, entende, no Bolsonaro. O Bolsonaro nos impediu de cair no abismo. Aí diz, não, mas o país é maior que o abismo. Não é, não. Ia despencar e não ia sair de lá. Ia ficar no atoleiro, entende, dessa areia movediça.
mandado, Ok. entende, lá de fora, bancando o ventríloco, e mandado também por governos e bancos. Em termos de economia, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que enxugar a realidade. Está tudo supervalorizado. Como disse ele em relação ao dólar no Brasil, existe como um todo, está tudo supervalorizado. Sim. Todos os valores. O sistema financeiro criou os derivativos, entende? Que é um negócio gigantesco. Você não tem nada e você multiplica por 10 o potencial do que você diz que tem. E você invade. O sistema financeiro garroteou o sistema produtivo. Agora, nós temos um problema de timing, de tempo. É um negócio muito sério. Ok. Nós temos que começar a visar o futuro, visar, por exemplo, um novo tipo de imposto que vai surgir em função do momento em que as moedas desaparecerem, Sim. em que o dólar, entende? Em que Bretton Woods não tiver mais sentido nenhum, nós temos que criar isso. Mas como criar isso? Como repensar isso? Se nós estamos tentando corrigir erros do passado e não estamos olhando para o futuro. São narrativas, entende? A gente fica meio angustiado de dizer. O Brasil tem tudo. O Brasil precisa acordar para uma nova realidade. Entende? Acreditar em si mesmo, ter vontade de acreditar em si mesmo. Jogar fora esse complexo de vira-lata que nos impor. Entende? Buscar a liberdade. Liberdade. Vamos seguir As aqui, coisas meio aqui dia. realmente têm um trâmite muito lento. O senso de urgência não existe. E é preciso que haja esse senso de urgência. Vamos seguir aqui, 12h46. Doutor Calandra, olha, a Ordem dos Advogados do Brasil aprovou ontem, em reunião do Conselho Federal, a implementação de paridade de gênero e de cotas raciais de 30% nos órgãos da entidade. Ambas as propostas já valerão nas próximas eleições da OAB em novembro de 2021. As propostas de cotas não têm relação com o sistema de aprovação no exame da Ordem. Elas se referem somente às chapas ou diretorias que comandam a entidade nos estados e também nacionalmente. Eu queria a sua avaliação a respeito dessa informação. O senhor que destacou, doutor Calandra, desembargador, logo no início, o senhor chamou atenção para a sua presidência, né, da Associação dos Magistrados do Brasil, a Renata Gil e também a Vanessa Mateus, aqui em São Paulo, duas mulheres nas presidências. Eu queria que o senhor avaliasse bem objetivamente a questão dessa decisão lá da OAB, para a gente partir aqui para as perguntas da nossa audiência, bem objetivamente. Por favor, doutor Calandra. Queria, em primeiro lugar, convidar a nossa audiência para o dia 21 de dezembro, às 18 horas, a posse da primeira mulher a dirigir a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É a primeira vez em quase 100 anos que uma mulher toma posse nesse cargo. E, para alegria minha, a professora Cláudia Lima Marques, que é uma pesquisadora formada no Brasil, pós-graduada na Alemanha, junto com a professora Ana Paula Mota Costa. Depois nós divulgaremos aí o endereço da UFRGS, que vai transmitir essa posse. Mas eu queria dizer o seguinte, a OAB, com todas as vênias possíveis e imagináveis, ela não tem um processo eleitoral plenamente democrático, porque é um colégio que elege o presidente e os lugares onde tem mais advogado acabam subrepresentados na direção da OAB nacional. A prova é o tempo que não existe um paulista dirigindo a MB, ou uma paulista. Eu acho extremamente proveitoso nós olharmos para essa resolução como uma resolução que está trazendo participação das nossas colegas advogadas, abrindo um espaço para que elas participem. Eu queria lembrar a cada um de nós que muitas vezes a gente, olhando para o lado onde a gente dorme, para a nossa esposa, para a nossa companheira, nós verificamos que há décadas atrás a mulher não podia nem votar, a mulher não podia pilotar um automóvel, não podia pilotar um avião, não podia fumar, não podia nada. Então, eu queria saudar a direção da IBB, da OAB, por essa resolução, mas acho que ainda precisa um banho muito maior de democracia no processo eleitoral
da OAB, porque é a única entidade de caráter nacional que não faz o que faz a AMB. A AMB, a presidente atual, é eleita por todos os juízes do Brasil, inclusive pelos ministros do Supremo que fazem parte da AMB. Pessoal, Mauro, eu posso aproveitar, Mauro, aqui, porque esse tema é apaixonante. Você me desculpa, aqui, eu prometo que você pode sabe seguir, que eu doutor serei Cajé. breve mesmo. Tá. Olha, realmente esse tema é extremamente preocupante. Você sabe que hoje, curiosamente, hoje se comemora o Dia da Mulher Advogada, né? Hoje, dia 15, então eu acho que veio muito a calhar esse ponto aqui de levantar e a coincidência de ontem ter sido aprovado também, né? E alguns dados, só para mostrar como o racismo estrutural está enraizado em todos nós, Mauro, e o porquê, quando você fala de criar as oportunidades, o que nós estamos criando não é garantindo uma vaga, mas sim garantindo uma oportunidade acima de tudo, como muito bem disse o Calandra. Para você ter uma ideia, 50% da advocacia são mulheres. Você sabe quantos por cento tem no Conselho Federal representado de mulheres? Apenas 23% são compostos por mulheres. Isso é um absurdo. Nos conselhos seccionais, das 27 seccionais, nós não temos uma única mulher presidente. Nós temos, na sua grande maioria, homens. Nós temos o quê? Algumas seccionais da ordem, ou em alguns estados, não tem nenhuma representante mulher no Conselho Federal. Então, no momento que você cria o sistema da paridade na ordem, você está fazendo o quê? Você está resgatando e você está trazendo a justiça para que, efetivamente, você possa abrir espaço para fazer. Isso é uma coisa apaixonante, viu, Mauro? Realmente, e também posso falar sobre o racismo também. Então, em relação às cotas raciais, a definição foi 30%. E não se sabe também, na advocacia, quantos são negros, né? Não sabe. Infelizmente, hoje nós temos um número já assim, nas universidades, já nos últimos 5 anos começou-se a buscar. Hoje nós já temos mais de 40% nas universidades hoje são estudantes negros. Já hoje, se eu não me engano, são 46%. Isso tem um significado muito grande, porque possivelmente tenhamos quase o mesmo número não, porque 54% da população é autodeclarada negra. É isso. E muitas vezes porque o nosso olhar é sempre para o branco, esse que é o nosso problema. Nós olhamos, visualizamos, só enxergamos o quê? Nós enxergamos os iguais a nós, Mauro. Então, é isso. Os 30% aqui... desculpe. Vamos lá. Pode falar. Pode concluir. Pode concluir e eu vou para a sequência aí com as perguntas do nosso público bem rapidinho. Então tá ótimo. Então, só para concluir aqui, também a presença também da garantia, também aqui, da questão racial, foi fundamental. Você sabe que na sociedade de advogados, sabe quantos % de negros nas grandes sociedades de advogados? Há 5 anos? Menos de 1%. Isso foi uma pesquisa que nós fizemos no CESA e depois fizemos algumas iniciativas para a inserção deles no mercado de trabalho. E algum índio? Também a mesma... Índio, nós só temos um hoje no Conselho Federal. É que eu me lembro que esses valores, de vez em quando, nos deixam meio zonzos. Por exemplo, nós tivemos uma mulher presidente da República. O que ela fez? Sim, mas Faria Lima... Não, mas vamos lá, deixa o povo perguntar. O debate é muito bom. Eu adoro essa conversa. No olho, porque é complicado aqui. Pessoal, a gente não tem... Só para a gente analisar esses aspectos. Estatística, elas retratam a realidade, elas não mentem, mas elas enganam muito. Pessoal, a gente não tem muito tempo, eu quero privilegiar aqui as perguntas da nossa audiência. 30 segundos no máximo para cada um delas, senão a gente não vai conseguir. Doutor Cajé, por que tantos advogados estão pedindo eleições diretas na OAB Federal? Pergunta do Fernando Loureiro, nossa audiência no Instagram. Por quê? Porque nós pregamos tanto a democracia, exigimos de todos, e como muito bem disse o Calandra aqui, na MB, na PAMAGES, a eleição é direta dos seus membros. E por que da advocacia não pode ser também? Nós sabemos cobrar dos outros, mas dentro de casa nós não fazemos isso. Por quê? É para garantia dos espaços e sempre dos mesmos. É esse o meu resumo. Doutor Quioche, bem rapidinho também, Ana Maria, do bairro de Vila Beatriz, pergunta se existe reforma possível sem o corte de regalias nos 3 poderes. Bem rapidinho para a gente fazer as demais também, doutor Quioche. A reforma do possível é uma reforma bem amarga. Seria reduzir o tamanho do Estado. A partir do enxugamento da máquina estatal é que podemos falar em reforma tributária,
para estimar o quanto da arrecadação tributária necessária para fazer funcionar esse Estado já reduzido. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi com a gente também, perguntando para o doutor Calandra, desembargador, há no Brasil o direito ao esquecimento? Pergunta o seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Ah, sim, o direito ao esquecimento, mas esse direito ao esquecimento não é real muitas vezes. E o que há é linchamento público, inclusive de autoridades. Eu queria lamentar essa operação Faroeste, que decreta prisão provisória de desembargadores do Estado da Bahia, mandar o meu axé para os baianos de coração, essa Bahia tão sacrificada, essa Bahia tão escrachada, de tanta beleza, de tanto heroísmo. Okay. Primeiro piso nosso, Bahia, mas que convive com muita injustiça. Vamos, mais do que esquecimento, vamos acabar com a pena de linchamento público antes do julgamento, como está sendo feito nessa operação Faroeste, para tristeza nossa, sim, com o aval do Judiciário. Faria Lima, a Vera Lima, sua xará de sobrenome, com a gente no Facebook, perguntando se o ministro Paulo Guedes irá conseguir, se ele vai conseguir vencer a luta para respeitar o teto de gastos. Bem rapidinho, Faria Lima, por favor. Acho que sim. Se você não controlar o teto de gastos, ele vai criar o caos. Você vai marchar para a entropia muito mais rapidamente. Eu queria só cumprimentar o meu saudoso amigo, o desembargador Calandra. Ele é fantástico, porque ele vai em cima e mostra, entende, o que tem que ser mostrado, né? Sim, olha, o Paulo Guedes está tentando fazer o possível. Agora, realmente, ele comprou. Vamos ver o que vai acontecer agora nas novas eleições. Tirando, entende, essa soberba todinha desses elementos, que teve 70 mil votos e achava que era o primeiro-ministro do Brasil, a rainha da Inglaterra, o tal de Maia, e o Alcolumbre, né? Vamos ver, inclusive, se o irmão dele vai conseguir realmente vencer lá no Amapá. Bem rapidinho também, doutor Calandra, mais uma pergunta aqui. Roberto Albuquerque acompanha a nossa transmissão no YouTube. Tenho saudades do Contraponto, diz ela, programa que o senhor coordenava quando estava à frente da APAMAGES. Atualmente, ela faria mais sucesso? Pergunta a Roberto Albuquerque. Roberto, obrigado. Eu acho que faria sucesso, realmente, o Contraponto, porque eu me lembro de uma vez que me ligaram: o senhor é do 2º Tribunal de Alçada? O senhor devia ter vergonha. Tem uma causa lá que faz 5 anos que não é julgada. Aí eu olhei no notebook, fazia 5 anos que a causa havia sido extinta, porque o advogado não dava andamento na causa. Eu falei: olha, sinto te informar que eu não tenho vergonha de estar no 2º Tribunal de Alçada e que seu processo só não anda porque o seu advogado deixou de dar andamento nesse processo 5 anos atrás e o processo foi extinto. É isso que aconteceu no Contraponto. Um dia a gente volta para contar a verdade de muita coisa que a gente carrega nos ombros, mas essa cruz não é nossa. Antes do nosso encerramento, uma nota aqui da Polícia Militar de São Paulo. Olha, hoje, às 20h, a Banda Sinfônica do Coral, a Banda Sinfônica do Corpo Musical da Polícia Militar de São Paulo, vai realizar a live do Concerto Sinfônico comemorativo aos 189 anos da Polícia Militar Paulista, que é hoje. Hoje é aniversário da Polícia Militar, 189 anos de sua existência, de sua criação, e o evento terá a participação da soprano Giulia Moura, do cantor Elvis Cover Fabian Presley e do maestro Marcos Martins Araújo. Para assistir, então, hoje, minha gente, para assistir e participar, basta acessar o canal Corpo Musical PMESP, a PMESP, Polícia Militar do Estado de São Paulo, no YouTube. Então, Corpo Musical PMESP no YouTube para acompanhar o trabalho da Banda Sinfônica do Corpo Musical da Polícia Militar. Hoje, a Polícia Militar completa 189 anos de existência, 189 anos de sua criação. Pessoal, eu não tenho tempo para despedida de vocês, o nosso relógio aqui já se esgotou. Eu quero agradecer a presença em nome da equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente nesta edição o desembargador Henrique Nelson Calandra, também o advogado Dr. Kiyoshi Arada,
o advogado Cagé, o Carlos José Santos Silva, e também o economista e ex-deputado federal José Roberto Faria Lima. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.